Muito obrigada, Sr. Deputado. Para usar da palavra, convido Sua Excelência o Deputado Antônio Muxanga. Caro colega, faça favor. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, meus pares, todo o protocolo observado. Começo a minha intervenção saudando as mulheres de todo o mundo e as mulheres moçambicanas em particular, por ocasião de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher surge como corolário da valoração da luta pacífica que as mulheres fizeram reclamando os seus direitos. Esta luta continua evidente e necessária no nosso país, porque milhares de funcionários e agentes do Estado, do sexo masculino e feminino, continuam privados dos seus direitos previstos na Lei Fundamental e nas leis ordinárias aprovadas por esta Casa do Povo. Outro aspecto para o qual convido todas as mulheres a se juntar é a luta contra a criminalidade organizada, com destaque para os raptos, tráfico e consumo de drogas, assassinato de mulheres por grupos de criminosos sob o olhar passivo e cúmplice de quem governa, interessando aos governantes intimidar e ameaçar os mensageiros que denunciam e alertam sobre esses males. Exemplo, Venâncio Mondlane. Excelências, sobre a TSU, queremos deixar claro que um decreto nunca pode contrariar uma lei ordinária. Por isso, Senhora Presidente, a minha intervenção terá como foco demonstrar as ilegalidades cometidas no Decreto 3/2023, de 17 de janeiro, e as suas embrulhadas da TSU. Comecemos pelas ilegalidades. O Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, no seu artigo 50, diz: o funcionário que entra em situação de desligado de serviço para efeitos de aposentação tem direito a receber o subsídio não inferior à remuneração que receberia se mantivesse em funções até a fixação da pensão de aposentação nos termos da lei. O Governo está a violar esta disposição, prejudicando os funcionários desligados. Ao pagar 10 mil meticais de subsídio de renda aos médicos, o Governo está a aldrabar aqueles profissionais, pelo que quero aqui agora propor que o Governo assuma o arrendamento de casas para os médicos, à semelhança do que faz com os juízes e procuradores. O Governo está a ferir os funcionários públicos desligados e os funcionários no ativo. Queremos apelar a todas as classes sociais prejudicadas a darem um basta a este governo irresponsável. Senhor Primeiro-Ministro, o que andaram a fazer desde janeiro de 2022 em preparação da entrada em vigor da lei da tabela salarial única? Só hoje é que estão a mexer os classificadores. Por que estão a agir assim? Andaram distraídos? Pois é característica deste governo distrair-se do fundamental. Senhor Primeiro-Ministro, hoje é dia 8, para quando o pagamento de salários do mês de fevereiro aos funcionários públicos na República de Moçambique? Os membros das Assembleias Provinciais, os seus direitos estão consagrados na lei. Atualmente constam no artigo 68 da Lei 6/2019, de 31 de maio. Ao que interessa concretamente, na linha A do número 1 do artigo 68, a lei diz, e cito taxativamente: o membro da Assembleia Provincial tem direito à remuneração e demais subsídios. O membro da Assembleia Provincial tem direito à remuneração e demais subsídios, segundo critérios a aprovar pelo Conselho de Ministros. E na linha B do número 1 do mesmo artigo 68, diz que o membro da Assembleia Provincial tem direito à senha de presença e transporte para as sessões. Esta redação não é nova. Constava, com as devidas adaptações, já na Lei 5/2007, de 9 de fevereiro, concretamente no artigo 20, e dizia: os membros da Assembleia Provincial têm direitos e regalias, entre outros, remuneração, segundo critérios a aprovar pela Assembleia da República sob proposta do Conselho de Ministros. Logo, podemos dizer que existe um histórico de remunerar os membros das Assembleias Provinciais. Não é uma invenção da Lei 6/2019, de 31 de maio.
o direito à remuneração dos membros das Assembleias Provinciais já existia, mesmo no tempo do presidente Armando Guebuza, e pagava. O legislador sempre definiu que o membro da Assembleia Provincial tem direito à remuneração. Isto consta da lei de 2019 e da lei de 2007. Vejam as alíneas A do número 1 do artigo 68 da lei 6/2019, de 31 de maio, e a linha A do número 1 do artigo 20 da lei 5/2007, de 9 de fevereiro. Portanto, é um direito adquirido. Meus senhores, naquelas vossas saídas às pressas, como se viram na semana passada, deveriam ter aproveitado e informar ao campeão das causas perdidas que os membros das Assembleias Provinciais vêm ganhando remuneração desde as primeiras eleições das Assembleias Provinciais, concretamente desde a Lei 5/2007, de 9 de fevereiro. Ele que pergunte ao presidente Guebuza, presidente honorário do vosso partido. Não venham hoje o governo, ao arrepio da Constituição e da lei, sob o conselho de sei lá quem, aprovar um decreto que pontapeia a Constituição e a lei. Já perguntando, podemos saber quem esteve a dirigir a tal comissão técnica que levou ao descalabro da TSU, com a introdução dos decretos 1, 2 e 3, 2023, de 17 de janeiro? Se não for segredo, e acho que não é, pode ser, gostaríamos de saber quem foi. Só espero que não seja o mentiroso que falou dos 90% dos moçambicanos com 3 refeições por dia. É ilegal remunerar os membros da Assembleia Provincial através de senha de presença, como consta no número 2 do Decreto 3/2023, de 17 de janeiro. O que a lei determina, o decreto não pode contrariar. Paguem as remunerações aos colegas das Assembleias Provinciais. É direito deles, não é um favor do vosso governo, que o vosso governo está a dar a eles. Senhor Primeiro-Ministro, a Lei 14/2022, de 10 de outubro, que altera e republica a Lei 5/2022, de 14 de fevereiro, no seu artigo 14, é taxativa e diz: o vencimento do Presidente da República constitui referência para determinar o vencimento de titular ou membro do órgão de soberania e de órgão público. Este é o comando legal, é o que os senhores devem obedecer. Então pergunto, qual foi a vossa base legal para o número 1 do artigo 2 do Decreto 3/2023, de 17 de janeiro, ao dizerem que a variação percentual do vencimento dos membros dos órgãos de soberania e da PGR, dentro do teto máximo do respectivo titular, bem como a atribuição dos demais suplementos previstos, é definido pelas normas internas seguidas antes da lei do TSU. Senhor Primeiro-Ministro, um decreto não pode sobrepor a uma lei. Acho que os seus assessores jurídicos sabem disso. A lei é clara. Veja o artigo 14 da Lei 14/2022, 10 de outubro. A lei diz: o vencimento do Presidente da República constitui referência para determinar o vencimento de titular ou membro do órgão de soberania e de órgão público. Ponto final. Isto que vocês inventaram é inconstitucional e é ilegal. Reponham a legalidade. Espero que a Procuradoria-Geral esteja a nos ouvir, porque vamos lhe cobrar como garante da legalidade e com poder de acesso ao Conselho Constitucional. Meus senhores, um decreto não pode sobrepor a uma lei. Agora vamos às embrulhadas da TSU. Para se embrulhar com sucesso aos moçambicanos, de forma premeditada e maquiavélica, criaram um número infindável de decretos e, de seguida, os revogaram, para, no seu lugar, criarem outros decretos que também os revogaram, e depois outros. Fizeram enquadramentos e reenquadramentos, tudo no intuito de atrapalhar e embrulhar o funcionário público. Resultado, muitos hoje estão na incerteza e muitos com dúvida, como é o caso de retroativos que o digam às Forças de Defesa e Segurança. Senhores deputados, a tabela salarial única foi a maior burla deste governo.
Se não, vejamos, o nível salarial 21A, tirando os que atingem por nomeação ou eleição, o pacato funcionário, mesmo entrando na função pública com 18 anos, com nível médio, ou 21 anos com licenciatura, ou com 25 anos com mestrado ou doutoramento, nunca poderá alcançar o 21A. O nível 21A é alcançável via carreira. O 21A só se alcançará pelos cargos de nomeação ou eleição, o que desvirtua a filosofia da TSU. Por exemplo, um jovem de 21 anos licenciado, enquadrado no ingresso no nível 11C, para chegar a 21A levaria cerca de 40 anos, uma vez que, para passar de um escalão para o outro, são necessários 3 anos. Igualmente, quem entra no nível de especialista, com nível 16C, levaria cerca de 30 anos para chegar ao 21A. Quer dizer, o jovem licenciado de 21 anos, levando cerca de 40 anos para chegar até o topo, não vai alcançar o 21A. Porque o tempo limite de serviço na função pública são 35 anos. O jovem especialista IDE estaria a completar o tempo de serviço para o nível 21A, já fora do tempo previsto para estar na função pública, tendo em conta a aposentação obrigatória. Na situação de reformado, para dizer tudo mafia. Caros compatriotas, como disse, a TSU é mais uma burla, se não maior burla do ano 2022. Não houve aumento salarial histórico nenhum para a maioria dos funcionários públicos. Para a maior parte dos funcionários, o que aconteceu foi o subsídio passar a integrar o seu salário. É como alguém pagar com uma nota de 100 meticais, ao invés de notas de 50-50 ou de 20-20, ou por moeda, no valor de 30, 40, 20, somado que dá 100 meticais. Não passou disso. Por isso, os funcionários públicos, que de parvo não têm de nada, descobriram e gerou-se descontentamento em todas as instituições, com severas consequências para o nosso povo na saúde, educação, etc, etc. A TSU não tem nada de relevante por força de irretutibilidade. Os que ganhavam mais continuarão a ganhar mais. Tudo mafia. Venderam gato por lebre. Haja vergonha, senhores membros do governo. Como se não bastasse, devido à incompetência deste governo, não pagou o 13º salário, o que complicou as contas dos funcionários públicos. Em contrapartida, o dito campeão, viva a francesa, governando a partir do avião à volta do mundo. Aliás, ainda é fresca a memória da deslocação aos Emirados Árabes Unidos em missão de serviço na companhia de seu filho. Só em África é que acontece isto. Neste viver, a francesa do dito campeão, em contrapartida, desde novembro até hoje, os salários são pagos em datas do Deus dará, enquanto o dito campeão e as suas volumosas delegações vivem a francesa entre países do Médio Oriente, Europa, América, etc, etc. O povo está de tangas, sem poder de compra e com custo de transporte insuportável no Grande Maputo e outras cidades do país. Se tiver curiosidade, senhor Primeiro-Ministro, pode perguntar ao seu motorista ou ao seu ajudante de campo como o povo vive. Pergunte-os quanto gastam para os filhos irem à escola. Pergunte-os se conseguem oferecer alguma merenda para as crianças se aguentarem na escola. Pergunte-os se conseguem colocar 3 refeições em 30 dias, com salário histórico que o senhor Primeiro-Ministro diz pagar em Moçambique. O povo está a sofrer e vocês, com tudo pago, viajando em primeira classe, dormindo em hotéis de 5 estrelas e jantando bifes de ouro nas Arábias, ainda gozam na cara deles, dizendo que 90% da população tem direito a 3 refeições por dia. Haja vergonha, meus senhores. Na Europa seria exoneração total e completa de todos vós. Vossos filhos não andam de chapa. Vocês não pagam nada. Vocês estão distantes da realidade, diz o moçambicano. Por isso, só dizem um absurdo. Podem sair dos vossos discursos enganadores, por favor. Para já, me responda, senhor Primeiro-Ministro. As pessoas de Boane que perderam os seus documentos e que vocês acham que estão devidamente identificados, já têm transporte reduzido? Ainda bem
que 2024 está às portas e 11 de outubro deste ano também está às portas. Chega de memeiros e ainda quer terceiro mandato, sinceramente. Só pode ser mesmo um meme. Nada podemos esperar de um grupo de pessoas que nos envergonham pelo mundo fora. Que o diga o irmão do presidente Thabo Mbeki. Aliás, já estão-se a morder, mesmo por cá. Que o diga o inquérito que corre na Zambésia, na sede do Partidão, contra um fogoso antigo porta-voz. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Obrigado, caro colega. Para participar do debate, convido Sua Excelência Deputado Afonso Lopes Nepero. Caro colega, faça favor.